continuidade ao nosso simpósio, né? É muito importante essa parte do Flávio, de que o CISO é feito para ser um evento leve, né? Porque o tema é pesado, né? A gente acabou de fazer a parte da psiquiatria, depressão, suicídio, e esse nosso próximo tema também, né? A gente vai tentar abordar, né? É um pouco pesado, que é o retorno ao trabalho, né? A jurisprudência do retorno ao trabalho e a jurisprudência do retorno ao trabalho de um anestesista que tenha sofrido uma drogadição. E nós vamos começar falando do projeto WeCare, que é um projeto da SAESP, que vem sendo desenvolvido e é pioneiro em dar um suporte a quem queira, né? E para falar mais sobre isso, e depois nós vamos também debater bastante, com a doutora Rita de Cássia Rodrigues, que é a presidente da SAESP, né? Professora adjunta da disciplina de anestesiologia e terapia intensiva da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Ela também é a chefe desse setor, além de ter uma MBA executiva em saúde pela UINSPER e uma especialização em administração hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, doutora Rita, pela participação, e a palavra está contigo. Bom dia a todos, muito obrigada. SBA pelo convite, Dr. Pablo, Dr. Diego, Dr. Rogian, é um prazer estar aqui. Este assunto realmente é bastante interessante. Vou aqui compartilhar minha tela para dar início. Opa. Ai, Deus do céu. É aqui. Compartilhou? Sim, estamos vendo. Perfeito. Então, eu vou iniciar comentando do que é o programa WeCare da SAESP. Lembrando que este nome WeCare, nós cuidamos, foi sugestão de um ex-adicto, um anestesiologista, que agora o slide não quer passar, é sempre assim, né? Pronto. Muito bem. Então, o que é o programa? Em primeiro lugar, nós estamos na fase inicial, ainda há muito para ser feito. A fase inicial dele é dar uma perspectiva que existe alguém preocupado, que sabe deste problema, que quer acolher e pode o médico, dependente químico, o seu familiar e seu chefe de serviço ou chefe do centro de ensino e treinamento. Além de acolher, de ele saber que ele pode se reportar anonimamente ou não, como ele desejar, nós montamos, então, um serviço para orientar e esclarecer todos eles, o médico, o familiar, o chefe de serviço, sobre a importância do diagnóstico e o tratamento precoce, a importância da família para a adesão ao tratamento e o custeio, que a gente deve imaginar que tem um custo que não é barato. E, além disso, um auxílio na reinserção deste paciente para o ambiente laborativo. Quais são os objetivos do nosso programa, né? Primeiro é divulgar, então agradeço novamente aqui a oportunidade de estar divulgando, falando deste assunto, não só dando aspectos de incidência, de relatos de caso, etc., mas realmente divulgar que é um problema que existe e que ele traz risco e prejuízos não só ao médico, que tem este problema de adição, como também para os pacientes. É uma forma de você facilitar o diagnóstico precoce, introduzir o paciente ao tratamento, dar uma orientação e um suporte para os familiares. Ele pode ir na SAESP, procurar os psicólogos que atenderão, e também nós temos meios de poder ajudá-lo na reinserção. Quando ele se recuperar, ele pode ter alguma forma de voltar a ser produtivo. Então, o que é a dependência química? É uma doença mental caracterizada principalmente por distúrbios de comportamento, a pessoa muda o seu comportamento, que ele é fruto do uso compulsivo de substâncias psicoativas, a pessoa tem um desejo intenso de obtê-las.
É uma doença mental reconhecida já desde 1956. Há relatos do século XIX, desculpem, aonde já se sabia deste problema entre os médicos. É uma doença crônica, recidivante, tratável, que pode ou não ter um componente genético. Então, vamos lembrar que é uma doença considerada hoje uma doença ocupacional da prática da nossa especialidade. Os opioides são as substâncias aditivas mais comuns após o álcool e tem crescido o número de uso de Propofol, principalmente na Austrália e Nova Zelândia, que foi uma surpresa nos últimos estudos. Cerca de 50% desses médicos com dependência química, eles têm distúrbios de personalidade, a maioria é depressão ou ansiedade excessiva. O componente genético está presente em mais do que 50% dos casos, contudo, é preciso lembrar que não basta só o componente genético, é preciso estar associado a fatores de risco. E, como nós sabemos, nós, anestesiologistas, estamos expostos muito à facilidade da droga, da substância psicoativa e também ao estresse. E temos diversos fatores de risco. Sem dúvida, o doutor Antônio que me falou antes, né? Realmente ele falou demais, com propriedade, sobre o problema do burnout, do estresse profissional e pessoal, horas contínuas de trabalho. Tudo isso pode levar o médico a procurar um alívio com o uso dessas substâncias. Ter história pregressa na família, ou seja, o componente genético, é outro fator de risco. Sem dúvida, o acesso fácil a essas drogas num ambiente estressante é, sem dúvida, um fator de risco muito importante. Como nós falamos, os transtornos psiquiátricos, ansiedade e depressão são muito comuns nesses médicos com dependência química. Este hábito de automedicação, então eu posso, eu sei, eu vou fazer uso, não vai me fazer mal, e o sexo masculino é mais predisposto. Qual a incidência? Então, chama a atenção que sempre se falou em torno de 10%, né? E que esta incidência era igual tanto na população em geral quanto nos médicos. Entretanto, os últimos estudos têm mostrado que, entre os médicos, o uso de substâncias psicoativas, no qual o álcool está dentro, claro, é maior hoje do que era no passado. Então, esta população entre médicos está se tornando mais incidente, mais utilizando drogas do que no passado. Acredita-se que entre 10% dos anestesiologistas fazem uso, né, no caso, abuso ou dependência química dessas substâncias psicoativas. Contudo, esses valores mudam muito de um serviço para o outro e dependem muito também da onde se busca essa pesquisa, e acredita-se que realmente o número maior é entre os anestesiologistas, porque são eles que mais têm procurado auxílio. Sabemos que as especialidades com mais incidência são os intensivistas, anestesiologistas e os emergencistas. Possivelmente porque junta aí o estresse, a fadiga e a fácil utilização dessas substâncias. Acredita-se também que, com certeza, se fosse obrigatório todos os serviços notificarem ou, através de testagem, observar quem usa ou não, este número aumentaria significativamente, não seria só 10%. E como que é entre os residentes? Então, de fato, nós da SAESP estamos dando um ênfase nesta fase inicial, bastante, para os programas de residência. Por quê? Porque os estudos têm nos mostrado que, de fato, deve-se iniciar o trabalho todo de se evitar esta doença na sua fase inicial, precocemente, e na fase de residência médica ou de especialização. É nesta fase que nós temos que ser mais atuantes, porque é o início.
Então, tem diversos estudos, a maioria ou é americano, ou é canadense, ou é da Austrália e da Nova Zelândia. Então, tem um estudo bastante interessante que foi publicado em 2013, em que eles acompanharam por 34 anos vários serviços de residência dos Estados Unidos. E, como vocês veem, de 44 mil residentes, 384, ou seja, menos que 1%, tinham evidências do uso abusivo de drogas. Mas o que chamou a atenção nesse estudo é o aumento do número de usuários. Então, de 2,16 para 1.000 residentes, no início da pesquisa, aumentou substancialmente para 2,68 nos últimos anos da pesquisa. O outro estudo que nós vemos aí, de Bolt, é um estudo canadense, mostrando a maior incidência em residentes, da mesma coisa, um outro estudo mais recente, também mostrando o maior uso entre os residentes. Precisamos saber quais são os sinais clínicos que nos chamam a atenção dessa população para nós podermos atuar, encaminhar esse colega, conversar com ele. Então, a primeira coisa é a mudança de comportamento. Ele passa facilmente da depressão para a euforia, ele se afasta, ele se isola. É aquele colega que é, como se diz no popular, é pau para toda obra, ele está sempre disposto a dar plantão, a cobrir férias, a tampar buracos, e ele dá também umas sumidas durante o plantão. Então, esses são os sinais mais importantes para nós que convivemos com eles, né? Outra coisa bastante importante é que quando a gente percebe e vai falar com um colega, 100% das vezes eles negam. Então, a negação é uma realidade. E o médico dependente químico nega, mas o pior, o familiar também tende a negar, ou seja, a minimizar, os amigos e o chefe de serviço também. Esta negação, ela só prejudica realmente o tratamento, o diagnóstico, a recuperação, né, a reabilitação desse médico. E por que as pessoas negam, né? Primeiro, pela lealdade. Acham que se forem chegar e acreditar e realmente levarem ele para algum serviço, eles estarão prejudicando aquele amigo, né? Vão deixar ele sem emprego, sem ganhar dinheiro, longe da sua família. E muitos fazem isso por desconhecer a gravidade, que é um caminho sem volta se não for tratado. E totalmente com volta, totalmente recuperável, embora uma doença crônica, ser tratado. Portanto, por isso que nós temos que falar muito sobre dependência química, né? Bom, então, o WeCare, na fase inicial, ele tem os psicólogos, né, um apoio psiquiátrico, mas são psicólogos especializados em dependência química que fazem uma avaliação completa do médico e dos familiares, das condições sociais, faz uma consulta de orientação e psicoeducação dos familiares, que é importantíssimo os familiares. Também temos testes laboratoriais para acompanhar e validar essa abstinência, né, do tratamento do paciente. Então, também está incluso, tudo isso gratuitamente. Iniciamos agora uma sala virtual pelo Zoom, que você pode entrar anônimo ou não, com os especialistas, esses psiquiatras, e um anestesiologista que foi adicto e está sem uso de drogas nenhuma há muitos anos. E agora vamos passar para uma fase que é fazer uma pesquisa entre os CTs da SBA e do MEC. Por quê? Porque o programa é muito extenso. Se a gente for ler sobre o assunto, a gente vê que há 20 anos estão tentando diminuir, minimizar, tratar e não se consegue. Portanto, é preciso muito mais, é preciso uma educação permanente e extensiva, o programa de acolhimento e aconselhamento, que é isso que a SAESP está se propondo nesse início, ter políticas definidas sobre a dependência química e o uso abusivo de drogas, fazendo parte da residência, testes laboratoriais para detecção na pré-admissão desses indivíduos, quer seja no trabalho, quer seja residentes, ou testes aleatórios. Isso seria extremamente importante, mas vai ser um motivo da nossa discussão aí com os advogados, se é possível ou não no Brasil, né?
Outra coisa que é fundamental é um controle rígido da dispensação dessas drogas. A gente vê que vários hospitais não têm esse controle rígido. Sugere-se também uma verificação ao acaso das seringas e da quantidade de opioides utilizados por alguns, aleatoriamente por alguns médicos, fazer as pesquisas, né, nacionais sobre dependência e uso e ter programas de reabilitação para eles, para saber auxiliarem como lidar com situações estressantes. Né? Então, vocês veem aí que tem muita ligação com toda a aula anterior aí relacionada ao burnout. Né? Então, nós temos um longo trabalho pela frente, há muito realmente a ser feito e, novamente, agradeço a oportunidade de estar aqui e conduzir este assunto que ainda é muito polêmico, muita coisa é necessária ser feita. Muito obrigada. Nós agradecemos, doutora Rita. Sim, um assunto muito polêmico que todos nós já, assim, se não convivemos, nós já ouvimos histórias, né? E é muito importante nós discutirmos isso. Eu vou pedir para, no final, as perguntas ficarem para o final, que a gente vai ter mais 3 pessoas falando, e no final a gente vai linkar, né? É um painel que parece diverso, mas as coisas estão linkadas. Eu estou falando sobre o WeCare, eu vou chamar agora doutor André Luiz Ottoboni, né, que é TSA, presidente da Comissão de Qualidade e Segurança e diretor geral da São Paulo Serviços Médicos de Anestesia. O André vai falar um pouco de como o anestesista como segunda vítima, que né, existe um link, né, claro, mas em uma outra visão. Posteriormente, nós vamos trazer